Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Segue o devocional desse dia e ele se encontra em Efésios, no capítulo 6. É um texto muito conhecido de toda a igreja, acredito eu. E 6 fala sobre a armadura do Espírito, né, as armaduras de Deus. E a partir do versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firme, trazendo em volta da cintura a verdade, que é o cinturão, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados em chamas, né, os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para com isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Esta passagem, muito conhecida nossa, né, chamada de a armadura de Deus, as armaduras do Espírito, né? Então, o apóstolo está declarando que a nossa luta não é contra o nosso semelhante. A nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas. Não temos que lutar contra a nossa família, não temos que lutar contra os nossos irmãos, não temos que lutar contra os nossos vizinhos, não temos que lutar pelo aquele vizinho que talvez beba, talvez seja um bagunceiro. Não, 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 não. A nossa luta são contra as hostes espirituais, contra os espíritos imundos e malignos que têm agido para colocar o homem em confusão de um para com o outro, colocando enfermidade, colocando briga, contenda, fazendo tudo que não deve, para que de alguma forma venha nos trazer prejuízo, problemas, para que também venhamos desfalecer na fé, para que também venhamos desistir em buscar o Senhor, de buscar a presença de Deus. Então, a palavra do Senhor declara que nós temos que nos revestir da armadura, porque quando ele fala da couraça, né, a couraça protege o nosso peitoral contra as chamas do maligno, o capacete que protege a nossa mente, né, das setas malignas na nossa mente. Então, a palavra do Senhor declara que a gente tem que colocar o capacete para guardar a nossa mente, né, porque a milícia, né, da nossa fortaleza não é carnal, mas sim poderosas em Deus, né, para a destruição das fortalezas, das milícias malignas. Também o escudo da fé, que apaga, né, os dados inflamados do maligno, a espada do Espírito, que é a palavra, que é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, poderosa para discernir pensamentos juntos, medula, né, unir pensamento e o coração. Então a palavra ela vai bem profundo, né, alma, espírito. Então a palavra ela vai bem profundo e ela também é arma de ataque para repreender toda a obra do inimigo. Então, essa armadura nós temos que estar vestido para andar com Deus, na presença de Deus, para estar firme, porque ele também está dizendo que vem um dia mau. Então, nesse dia mau, a gente tem que estar firme, revestido com todas essas armaduras para que possamos vencer, combater e vencer em nome do Senhor. Então, também tem comparando com essa armadura, eu me lembro da passagem do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, quando Davi resolve bater de frente contra o incircunciso filisteu Golias de Gate, que estava afrontando o exército de Deus vivo. E ali, quando ele vai falar com o rei Saul, quando, né, ele procura, fala com um, fala com o outro, fala o que ele fazia, pegava o leão, pegava o urso, e ali Saul resolve dar para Davi as suas armaduras. Acredito eu que em uma batalha, a melhor armadura é a armadura do rei. E Davi recebeu a melhor armadura daquele momento, que era a armadura do rei Saul, falando de poder bélico natural. Então, o que ele receberia de Saul era algo natural, eram as vestes de Saul. Só que em Davi não serviu. Davi era um garoto de 14 anos, ele não tinha estrutura física para carregar uma armadura de um homem com a estatura de Saul, que continha, a Bíblia diz que dos ombros para cima ele era o homem mais alto em Israel. Imagina a roupa de um homem alto e um homem pequeno.
vai ficar todo desconfortante nele. Então ele teve que usar na peleja, na guerra dele, a armadura que ele tinha, o treinamento que ele tinha. Nós não podemos entrar numa batalha espiritual com um treinamento do outro. Cada um entra com o treinamento que tem. E se tiver treinamento, se não tem, tem que buscar em Deus esse treinamento. Por isso que o apóstolo está falando, orai, jejuai, buscai com toda a perseverança, orando por cada um, buscando na presença de Deus, porque a vida de oração vai fazer com que você e eu sejamos alguém conhecido no mundo espiritual. Se nós vamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os filhos de Seva, um sacerdote judeu, olha, ele era sacerdote, e era judeu, ou seja, da lei de Moisés. Será que ele não era autoridade? Mas quando foram combater com hostes espirituais, ele perdeu e perdeu feio. Por quê? Porque esses jovens, eles não eram conhecidos como a luz do mundo, como o sal da terra, como Jesus declarou para os seus discípulos. Eles não eram conhecidos no céu e também não eram conhecidos no inferno. Porque olha o que os Espíritos falam quando eles mandam que saiam em nome de Jesus, o Deus de Paulo. Ele fala, eu sei quem é Jesus, os espíritos imundos que estão naquele jovem. Fala, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo muito bem, mas vocês eu não sei quem são. Por quê? Aqueles jovens eram religiosos. Ainda que fosse de uma linhagem na qual eram os filhos de Abraão, se eu posso dizer assim, não sei se eles tinham essa linhagem tão profunda, mas eles eram judeus e eram sacerdotes. Não poderiam ter alguma certa autoridade, mas eles não tinham a vida com Deus, pela fé, porque a vida com Deus, depois da morte de Cristo, estava estabelecida pela fé em Cristo Jesus. Vocês estão me entendendo? Porque quando São João declara, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Agora os filhos de Deus eram aqueles que receberam a Cristo. E não apenas aquele que tinha a eleição. A eleição natural. Lembra da mensagem da semana passada? O filho natural e o filho da promessa? Então o filho da promessa é que tem aliança. É aquele que tem autoridade. É aquele que busca em Deus, que tem uma vida de oração, uma vida piedosa ali andando na presença de Deus, uma vida de santificação, fugindo da aparência do mal, buscando em Deus e ali adquirindo a armadura, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Então ele entra na batalha, ele entra em nome de Jesus e o Senhor dá vitória. Amém? Que venhamos nos revestir com a armadura de Deus. Não venhamos se revestir da armadura do irmão, não. O irmão pode interceder por mim, eu posso interceder pelo meu irmão. E devemos fazer isso porque foi o que eu li no versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, orando uns pelos outros. Nós temos que fazer para que venhamos estabelecer uma vida com Deus, uma autoridade que venha do alto, revestido no Espírito Santo sobre nós, para que possamos vencer as batalhas espirituais que se levantam contra a nossa vida. Vamos orar neste momento. Soberano e eterno Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, meu Deus Todo-Poderoso, muitas vezes, meu Pai, diante das lutas, das dificuldades, muitas vezes, meu Deus, olhamos para o irmão, olhamos para um parente, ou olhamos para um vizinho, e muitas vezes achamos que o problema que surgiu é culpa dele. Só que não, meu Pai, há um inimigo que age sorrateiramente para nos colocar em conflito, para nos colocar em problema, para levantar, trazer dia mal. Bem sabemos que muitas vezes o dia mal é Deus que permite para que nós venhamos vencer esse dia mal, não para a derrota nossa, para o fortalecimento nosso. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha a cada dia e nos chama para estarmos na Tua presença, para estarmos a cada dia nos revestindo com as armaduras santas e espirituais. Meu Deus, muito obrigado. Eu te agradeço. Em nome de Jesus.